Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Mais uma das nossas dicas aqui que nós pelo menos consideramos úteis. Mas sempre, né, tudo tem que avaliar, nossas dicas aqui são meramente de caráter educativo para tentar explicar alguns pontos, mas o pessoal que já é mateiro e rastreador sabe muito aí também. E daí, claro, tem que avaliar se no contexto aí do território de cada um vai rastrear, se essas dicas eventualmente são válidas ou não. Mas para nós aqui, por exemplo, né, nós já falamos aqui várias vezes que rastrear áreas remotas, o risco de se perder, se não conhecer bem a região, ou mesmo conhecendo a região, ele pode ser bastante grande. Por isso que nós sempre recomendamos ir com bússolas, GPS ou aplicativos de telefone celular para conseguir se orientar. Mesmo sabendo alguns princípios de navegação natural, como por exemplo aqui, estamos no final do dia, né, dando sequência ao vídeo anterior, nós sabemos aqui que a proa oeste está aqui, final do dia, né, para final do dia. Mas isso não resolve todos os problemas, né? Quer dizer que nós sabemos aqui a proa, né, oeste, leste aqui, portanto, norte, sul, nós sabemos a proa, mas isso não resolve todas as situações, né? Sabendo o horário do dia, evidentemente, né? Isso pode parecer uma bobagem, saber o horário do dia, mas eventualmente pessoas que podem estar perdidas, desorientadas, podem nem ter a noção direito de que horário é daquele dia, em razão do pânico, da falta de alimentação, dos transtornos mentais que estão passando por aquele momento. Então saber, ter um relógio eventualmente pode ajudar bastante para esse fim de orientação. Mas o fato é que realmente nesses ambientes, se realmente não tomar algumas cautelas, o rastreador pode eventualmente se colocar numa situação eventualmente bastante difícil, se eventualmente não tomar algumas medidas de precaução. E para se desorientar, ficar perdido, não custa muito não, né? Claro, se souber conhecer muito bem a região, se tiver naquela trilha, facilmente eventualmente vai se conseguir encontrar aquele local de saída. Mas dependendo se for uma área nova, ou se tiver feito um grande deslocamento, ou se o tempo fechar, neblina fechar, por exemplo, anoitecer, isso pode trazer bastante dificuldades. Uma recomendação que nós fazemos no rastreamento para tentar localizar os rastros, tem várias técnicas que podem ser feitas para tentar localizar aqueles rastros perdidos ou tentar encontrar a linha de saída. E uma das linhas de saída pode ser exatamente procurar os próprios rastros, o que nem sempre vai ser fácil, né? Nós vemos aqui, já tivemos várias situações que nós passamos por uma região, dependendo do tipo de vegetação, ou se ficou sol, ventou, depois de várias horas, aquela vegetação, dependendo da situação, ela começa a voltar à sua posição original e pode ser bastante difícil rastrear o próprio rastro de volta. Nesse ambiente aqui, a gente passou recentemente, né? Então nesse ambiente aqui estaria mais tranquilo. Nós estamos fazendo uma incursão aqui de um dia apenas, não está chovendo, então seria mais fácil, mas em outros ambientes poderia ser mais difícil. Mas uma nossa recomendação aqui para se perder a linha de rastros, para saber o retorno, né? Para eventualmente encontrar a linha de deslocamento fora daquela região. Bom, primeiro é parar, né? Existe lá as forças militares que usam eventualmente aquela expressão ESAOM, né? Para parar, se orientar. Mas uma coisa que nós vamos detalhar isso rapidamente aqui, o pessoal já conhece isso, mas uma coisa que nós recomendamos fazer, por exemplo, primeiro para, né? Se realmente perdeu aquela linha de rastro e tem que achar a linha de saída, para. O primeiro ponto é esse. Uma coisa que dá para fazer também é colocar, por exemplo, né, antes de começar a iniciar a tentar localizar aquela linha de saída, por exemplo, no caso a linha de saída do rastro da própria pessoa que entrou, do rastreador que entrou, marcar um local, por exemplo, isso aqui é uma sacola simples de acondicionar o equipamento, né? Nós sempre levamos os equipamentos, especialmente casaco, por exemplo, ou algumas outras coisas necessárias, em pelo menos 2 sacos plásticos, pelo menos, né? Para se eventualmente preservar do suor, se tiver que cruzar um rio, ou do próprio suor, ou da chuva, isso para ficar mais protegido. Então, por exemplo, né, marcar, por exemplo, né, um ponto, ou mais de um ponto, né, aqui vou marcar um ponto só para ficar mais rápido, mas, por exemplo, né, deixar uma marca bastante evidente, um ponto de referência, de onde é aquele último ponto que vai se iniciar, por exemplo, os procedimentos de encontrar um rastro perdido, por exemplo, do próprio rastreador para sair daquele local. Se tiver um GPS, por exemplo, um aplicativo de telefone celular, fica mais fácil, porque você pode marcar aquele ponto e mesmo que girando naquele local, vai ser fácil eventualmente saber qual é esse ponto de referência. Mas mesmo assim, né, como uma medida de redundância, se não tiver um GPS ou um aplicativo de celular, daí com muito mais razão colocar, inclusive mais de um eventualmente, né? Pegar uma sacola dessa, por exemplo, e não colocar só num ponto, né? Colocar um perímetro, porque em regiões de mata fechada como essa aqui, eventualmente, rapidamente, vai se eventualmente perder a visada desse ponto. Então colocar mais de um ponto. Inclusive os grandes exploradores, por exemplo, da região antártica, do Polo Norte, por exemplo, faziam isso lá ainda nos idos do 1900 e pouco, faziam isso, colocavam vários marcos, né, mantimentos, e claro, colocavam vários marcos para que se conseguisse eventualmente se localizar, por exemplo, no caminho de volta. Então na ida deixava vários suprimentos com vários marcos, e na volta tentava, né, pelas coordenadas, tentar localizar esses pontos, inclusive para se
conseguir pegar os novos mantimentos, né, e conseguir se orientando. Então, por exemplo, colocar eventualmente mais de um ponto, né, colocar aqui, por exemplo, em alguns pontos aqui do perímetro, aqui, e depois iniciar esses procedimentos para encontrar, por exemplo, no nosso caso aqui, figurativamente, seria encontrar a nossa própria linha de raça. Então, antes de começar esses procedimentos de busca de raça, daí tem vários, nós já mencionamos em outros vídeos algum desses que podem ser realizados, mas marcar esse ponto, né? Eventualmente com mais de um ponto. Então, por exemplo, né, cortar essa sacola aqui, colocar em alguns outros pontos aqui, e daí iniciar esses procedimentos. E daí, esse é o primeiro ponto, né? Para servir de referência. Então, daí, controlando o deslocamento, inclusive por passos, por exemplo, né, com GPS ou aplicativos de telefone celular. Isso fica mais fácil se não tiver, pelo menos contando os passos, para saber quanto que se deslocou mais ou menos desse ponto, para saber se vai fazer um círculo crescente, ou um quadrado crescente, ou seja lá qual o procedimento que for adotado. Mas eventualmente colocar mais um círculo. E outro ponto bastante importante, se eventualmente tiver mais de uma pessoa naquela equipe, naquele grupo rastreando, uma das coisas que pode ser bastante recomendado fazer, e daí vem a postura do líder daquele grupo, fala isso, é que as pessoas fiquem paradas, porque se eventualmente tivesse uma equipe aqui maior, de 4, 5, 6, 7 pessoas, e todos eventualmente começassem a realizar aleatoriamente procedimentos aqui de busca dessa área perdida, primeiro que poderia correr o risco das pessoas se espalharem aqui, é o efeito da flutuação que se chama, pelo menos nós chamamos assim, flutuação, isso não foi um termo nosso que nós criamos, mas sim, isso é um termo que vem de uma equipe de resgate, que usa esse termo flutuação, quando os integrantes daquela equipe começam a ficar muito longe um do outro, começa genericamente, figurativamente falando, flutuando, né, em relação ao outro. Porque se colocassem 5, 7 pessoas aqui rodando, elas poderiam facilmente se dispersar aqui, inclusive se perderem. E outra, né, contaminar a área. Por isso que para achar uma linha de raça, por exemplo, o mais recomendado é que seja um rastreador. Nada impede que alguém que não seja o rastreador ajude o rastreador, mas coloca aquela pessoa que não entende de rastreamento, por exemplo, junto com o rastreador. E o rastreador explica o que se está procurando naquele contexto, para que a pessoa, para ajudar a focar, né, para o cérebro daquela pessoa, para a atenção, para o subconsciente dela, focar no que está sendo procurado naquele momento. Isso é bastante importante, né? Orientar a pessoa que não é rastreadora, indo junto com o rastreador, o que ela deve procurar para ajudar o rastreador, mas não deixar ela simplesmente solta, porque isso pode não só gerar o efeito de se perder, esse efeito de flutuação, as pessoas se desorientarem e começarem a se afastar muito, é a flutuação, e eventualmente se perderem, e também poderão contaminar toda aquela área, piorando ainda mais a situação. Portanto, para nós aqui, perder os rastros, por exemplo, o rastreador quer sair pelo mesmo lugar que ele adentrou, e por qualquer razão se desorientou naquela região de mata, por qualquer razão. Portanto, o que nós faríamos aqui, uma nossa dica, pararia, né? Se fosse sozinho, pararia, colocaria algum desses pontos de referência, nesse caso aqui, essa sacola simples, né? Aqui no ponto. Se tivesse sozinho, deixaria pelo menos aqui, ou um ponto, ou pelo menos uns 3 pontos aqui, mais afastado, para conseguir visualizar de outros ângulos, e começaria a fazer esse procedimento. Se for uma equipe maior, se tiver uma equipe maior, que já estiver cansada, exausta, por exemplo, e preocupada, porque a equipe estiver com medo, é o momento, por exemplo, né, da equipe parar, ficar estacionada aqui num lugar tranquilo, por exemplo, tomando uma água, já racionando água, alimento, não se sabe o que vai acontecer dali para frente, mas deixar essa equipe parada aqui enquanto faz esse procedimento. Se, eventualmente, se entender que os outros integrantes da equipe também podem ajudar e não forem rastreadores, coloca junto com alguém que é rastreador, explica para ela o que ela tem que fazer, para que as pessoas não saiam por aí se dispersando, flutuando e eventualmente se percam, ou até, além de se perder, contaminando toda hora. Então esse é mais um procedimento que pode ser feito, uma dica pelo menos, né, nossa aqui. Tem várias possibilidades, né? Os mateiros aí, rastreadores, conhecem outros também. Essa aqui é uma nossa sugestão, né?